Caminho do coração. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Eliomar Ribeiro, o diretor nacional da Rede Mundial de Oração do Papa, o Apostolado da Oração, o Movimento Eucarístico Jovem no Brasil. Estamos concluindo este mês de novembro, o mês em que o Papa nos convida a rezar pela vida, pela defesa dos que sofrem, das crianças que sofrem. Convite que o Papa nos fez, rezar pelas crianças vítimas, da violência, que vivem na rua, vítimas das guerras, os órfãos, para que possa ter acesso à educação, redescobrindo o afeto de uma família. Uma pergunta que não quer calar: por que as crianças sofrem? O Papa nos diz que não há uma resposta para essa pergunta. Nem mesmo Jesus deu uma resposta em palavras. Diante de alguns casos acontecidos na época, de inocentes que haviam sofrido circunstâncias trágicas, Jesus não fez uma pregação, não fez um discurso teórico. Poderia ter feito, mas não fez. Vivendo no meio de nós, não nos explicou por que se sofre. Ao contrário, Jesus nos demonstrou o caminho para dar sentido também a essa experiência humana. Não explicou por que se sofre, mas, suportando com amor o sofrimento, nos mostrou por quem se sofre. Não por quê, mas por quem. É muito difícil acompanhar uma criança que sofre. Com as consequências econômicas e sociais da pandemia do coronavírus, o número de crianças forçadas a trabalhar aumentou muito. E pela primeira vez em 20 anos se aumentou então o número de crianças forçadas a trabalhar. De acordo com os dados fornecidos pelo Instituto de Estudos Políticos Internacionais, a maior parte dos menores estão entre 5 e 17 anos, envolvidos em trabalho infantil. Mais de 86 milhões encontram-se na África, que é também o lugar onde as crianças menores de 11 anos são mais exploradas. 50 milhões na Ásia, onde o trabalho infantil afeta também essa grande quantidade, principalmente no Sudeste Asiático. E é impressionante que mesmo nas áreas mais ricas do planeta, como na Europa, na América do Norte, existam também 4 milhões de menores trabalhando. É uma tragédia. O Papa também quer nos despertar sobre essas outras situações que fazem sofrer as crianças. Então, recorda o Papa, as crianças não são números, são seres humanos, com um nome, com um rosto próprio, com uma identidade que Deus lhes deu. Então, situações que fazem sofrer as crianças. Primeiro, a falta de uma família, falta de um calor, de um lar. Segundo, crianças que vivem na rua, sem ninguém a quem recorrer. Ou então crianças que estão nas ruas com seus pais ou com as pessoas e que vivem pedindo nos semáforos, pedindo alguma coisa para comer. Falta de amor e de ternura que uma família proporciona à criança. E a solidão e o isolamento, que também sofrem muitas crianças. Milhões de crianças sofrem condições semelhantes à escravidão no mundo de hoje. Há cerca de 2 milhões de crianças em situações de trabalho, quase situação semelhante à escravidão. 1 em cada 2 crianças vive sem acesso à educação, aos cuidados de saúde, sem acesso direito à alimentação, ao saneamento básico ou à água. 1 em cada 4 crianças vive numa zona de conflito ou de guerra. 1 em cada 12 crianças sofre exploração infantil. Exploração infantil significa tanto a exploração do trabalho, quanto também a exploração afetiva, sexual. 1 em cada 13 crianças é órfã. Imaginem vocês a quantidade de órfãos agora com a guerra da Ucrânia. Primeiro porque os pais foram forçados a ir para a guerra. Aqui no Brasil mesmo tem algumas crianças que vieram para cá, com as suas mães e avós. Os pais não sabem se vão encontrar mesmo.
Sei porque encontrei com pessoas de Prudentópolis que acolheu algumas famílias ucranianas, né? E disseram que vieram as crianças com os pais e com a avó, praticamente, com a mãe e com a avó. Uma em cada 34 crianças não vai à escola. E pensar que no nosso Brasil ainda tem criança que não vai à escola. E tem pais que acham normal que os seus filhos não vão à escola. Terrível. Uma em cada 54 crianças teve de deixar sua casa devido a conflitos militares, a violências e outras crises. Então esse é um mapa, um desenho muito alarmante dessa situação que nós vivemos. Vai ter que tirar esse branco. Todas as crianças, nós sabemos que todas as crianças deveriam ter acesso, ter direito a brincar, a estudar, a sonhar, a ter uma família, a saber que Deus não as esquece. Então são 5, né, condições básicas para as crianças poderem crescer como criança. A forma como nós nos relacionamos com as crianças, à medida em que respeitamos sua dignidade, os seus direitos fundamentais, mostra que tipo de adulto nós somos e que tipo de adulto nós queremos ser e que tipo de sociedade nós queremos construir. Isso nos recorda o Papa Francisco. O que podemos nós fazer diante de tudo isso que nós ouvimos? Como cristãos, cabe a nós acolher, cuidar melhor das crianças, no exercício diário do cuidado da família, apoiar ações que ajudam a criar estruturas e estratégias que possam alcançá-las e minimizar o seu sofrimento. As crianças são o futuro da família humana. Cabe a todos nós, portanto, promover o seu crescimento, sua saúde, sua serenidade. Nós adultos geralmente estamos prontos a falar das crianças como de uma promessa da vida. Todos dizemos, as crianças são a promessa da vida. E também somos fáceis de nos comovermos dizendo aos jovens que são nosso futuro. Mas somos tão sérios com o seu futuro, com o futuro das crianças, com o futuro dos jovens. Nós nos preocupamos com esse futuro. Algumas perguntas que nós devemos fazer. Quanto leais nós somos com as promessas que fazemos às crianças? Quando as fazemos vir ao nosso mundo? O que é que nós prometemos às crianças? Acolhimento, cuidado, proximidade, atenção, confiança, esperança. São promessas de base que se pode resumir numa só promessa. Queremos oferecer amor, prometemos amor. E nós prometemos esse amor. Amor que se exprime no acolhimento, no cuidado, na proximidade, na atenção, na confiança, na esperança. Mas a grande promessa é esse amor que protege, que acolhe. É o modo mais justo de acolher um ser humano que vem ao mundo e todos nós aprendemos isso, antes mesmo de sermos conscientes. O amor é a promessa que o ser humano, o homem e a mulher, fazem a cada filho. Desde quando se concebe uma criança no pensamento e no corpo. As crianças vêm ao mundo e se espera que essa promessa seja confirmada. Lembremos-nos do que disse Jesus: os anjos das crianças refletem o olhar de Deus e Deus não perde nunca de vista as crianças. Ai daqueles que escandalizam, ai daqueles que trazem a confiança de Deus. A confiança das crianças em Deus nunca deveria ser ferida, sobretudo quando acontece por um motivo de uma certa presunção, mais ou menos inconsciente, de querer se colocar no lugar de Deus. A terna e misteriosa relação de Deus com a alma das crianças não deveria nunca ser violada. É uma relação real, que Deus a quer e a protege. A criança está pronta desde o nascimento para sentir-se amada por Deus. Está pronta para isso. Não apenas é capaz de sentir que é amada por si mesma, mas um filho, uma filha que sente também que há um Deus que ama as crianças. As crianças recém-nascidas começam a receber de presente, junto com a alimentação, carinho, cuidado, confirmação das qualidades espirituais do amor de Deus. Os atos de amor passam através do dom, do nome pessoal, da linguagem, as intenções dos olhares, os sorrisos. Aprendem assim que a beleza do laço entre os seres humanos aponta para mais além. Procura a nossa liberdade,
aceita a diversidade do outro, reconhece o outro, respeita o outro, somente se olharmos as crianças com os olhos de Jesus, poderemos realmente entender em que sentido, defendendo a família, nós protegemos a humanidade. O ponto de vista das crianças é o ponto de vista do Filho de Deus, que também se fez criança. A própria igreja, no batismo, faz grandes promessas às crianças, com as quais empenha os pais, os padrinhos e toda a comunidade. Portanto, nesse mês em que o Papa nos pede para rezar pelas crianças, peçamos de modo especial a Mãe de Jesus, por meio da qual o Filho de Deus veio até nós, sendo amado e gerado como uma criança, que torne-nos como igreja, como apostolado, como movimento eucarístico jovem, como rede de oração do Papa, capaz de seguir o caminho da maternidade de Maria e da sua fé. E que São José, aquele homem justo, que acolheu, protegeu, honrou corajosamente a bênção e a promessa de Deus, nos torne também capazes e dignos de hospedar Jesus em cada criança que Deus manda sobre a terra. Portanto, cuidar, acolher, rezar, proteger, defender, essa é a nossa missão que o Papa nos pede de modo especial neste mês em que nos convida a rezar e a defender a vida das crianças. Um grande abraço para você e até a próxima semana, nosso próximo programa, se Deus quiser. Oração ao Sagrado Coração de Jesus. Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolai-vos todos os dias na missa. Eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços para que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.